Olá a todos, estamos de volta aqui, agora com o curso de desenvolvimento de software guiado por testes. Meu nome é Eduardo Guerra e bem-vindo de volta. Nessa primeira aula do curso vamos conhecer o Test Driven Development, também conhecido como TDD, entendendo um pouquinho como é que ele funciona, para que ele serve, né? E como que a gente vai, durante o curso, aí, se aprofundar nisso. Tá? Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Imagina se você pudesse testar as coisas na sua vida antes de tomar uma decisão. Vamos pegar aqui, por exemplo, você escolheu uma profissão, né? Imagina você querer ver se aquela profissão serve para você, né? Então, por exemplo, o cara escolheu ser médico, né? E aí, só que ele fez um teste que ele queria poder dormir à noite, né? E médico tem que fazer plantão, né? Tem que ficar, às vezes, de sobreaviso, aí pá, já falhou esse teste, né? Ou então, o cara, às vezes, decidiu ir, sei lá, para uma consultoria e ganhar muito dinheiro, mas também falhou lá nas horas, né? Ou então o cara decidiu trabalhar com programação e aí falhou no teste do dinheiro, né? Então, se você pudesse fazer os testes antes para saber, né, como que a sua vida seria com uma profissão, imagina que beleza, né? Como seria mais fácil a gente escolher o que fazer da vida, né? Dentro ali do que a gente quer. Imagina, por exemplo, para você escolher uma casa, né? Às vezes, comprar casa é uma coisa que às vezes faz uma grande diferença na nossa vida, né? A gente não compra e vende casas todo dia, né? Pelo menos a maioria das pessoas, né? Quando elas vão para uma casa, elas precisam, né, ter uma certa certeza se vão gostar da vizinhança, né, se o tamanho da casa vai atender às necessidades da família, né? Por exemplo, imagina aí que você tem um teste do barulho, né? E aí você roda, vou comprar uma casa. Imagina se você pudesse fazer o teste antes, e aí você ia pegar de cara que você tem lá um vizinho que tem uma banda de garagem. E outra vantagem, né, de você ter os testes seria não só você poder rodar esses testes antes de tomar uma decisão, mas para você verificar, né, se aqueles testes continuariam passando, né, depois de você tomar uma nova decisão ou fazer uma mudança na sua vida, né? Imagina lá o casal feliz, vem a esposa e diz, né, a mamãe está vindo morar com a gente, certo? O que você ia fazer? Você pegava todos os testes e mostrava, olha aí o que vai acontecer, olha aí o que vai acontecer se a sua mãe vir morar com a gente. Tá? Então, seria muito bom se a gente pudesse, na vida da gente, testar antes. Bom, infelizmente, isso não é possível, né? Tem coisas que só mesmo quando acontecem que a gente vai perceber quais são as consequências ou que aquela coisa que a gente gostaria que fosse não está acontecendo, né? Bom, na vida, infelizmente, não dá, só que no código a gente consegue fazer isso. No código é possível conseguir fazer o teste antes. E é sobre isso que se trata o Test Driven Development, também conhecido como TDD, para os íntimos aí. Tá? O TDD é uma técnica de desenvolvimento e projeto de software em que os testes eles são criados antes do código de produção. Tá? Então, assim, como é que é isso, né? Uma coisa que muita gente confunde é que acha que o TDD é uma técnica de testes, e não é. Tá? Ele é uma técnica de desenvolvimento e projeto de software que usa testes como ferramenta. Tá? Então, fala assim, eu preciso testar um software, vou usar o TDD. Não, eu preciso desenvolver um software, então eu vou usar o TDD. Tá? Então, o TDD não é uma técnica de testes, é uma técnica de desenvolvimento. Nessa técnica de desenvolvimento, o que acontece? Você cria o teste antes de criar o seu código. Então, antes de você fazer o código, você sabe qual o teste, em que teste ele precisa passar para ele funcionar. Tá? Então, falando brevemente aqui, peguei o meu quadro aqui, certo? Então, o que acontece? Você começa com um teste, né? Depois você vai implementar, né? Criar uma implementação para fazer aquele teste passar. Depois você vai refatora o código, ou seja, você tenta melhorar a estrutura dele, o teste tem que continuar passando, e aí você vai, cria mais um teste,
cria um novo né, implementa, melhora o seu código, né? Depois você vai, melhora um pouco mais a estrutura, cria um novo teste, e esse é o ciclo, né, do TDD que você vai seguindo, que a gente vai entrar em detalhes na próxima aula. Você vai seguindo esse ciclo até você implementar tudo que você queria, tá? Eu termino essa aula deixando aqui uma frase do criador do TDD, o Kent Beck. Ele disse aí no Software Engineering Radio Podcast, tá? Que eu gosto aí de escutar de vez em quando. Ele participou de uma edição e aí perguntaram para ele o que era o TDD. E ele falou o seguinte: TDD is a crazy idea that works, ou seja, é uma ideia maluca que funciona, tá? E eu acho isso muito legal, porque muitas vezes você, pelo menos a primeira vez que me falaram que o TDD, você cria o teste antes do código, eu falei, como assim? Como esse negócio funciona? Né? E a princípio, né, para quem não conhece, pode parecer uma ideia inusitada, maluca, né, que não vai funcionar. Só que o TDD é uma técnica de desenvolvimento e design, como a gente falou, que funciona e está sendo cada vez mais adotada pelo mercado, independente do tipo de metodologia que se utiliza. O TDD surgiu nas metodologias ágeis, mas, digamos assim, ganhou vida própria e mesmo, às vezes, em empresas que usam abordagens mais tradicionais, às vezes acaba utilizando o TDD também. Tá certo? Então, nessa aula a gente falou um pouquinho sobre o TDD, né? Fez ali uma brincadeira no comecinho para motivar, né? Mas entendemos aí o que TDD, vimos brevemente como ele funciona. Na próxima aula a gente vai entrar aí no ciclo de TDD. Até mais, muito obrigado por assistirem.